E teremos aí problemas para os Estados Unidos da América. Olha, o Trump recuou. Muita gente está perguntando, Thiago, o Trump realmente está aí se borrando de medo a ponto de recuar com as tarifas que ele tinha anunciado aí 6 dias antes? O Trump viu que deu ruim. Teve uma briga gigantesca no governo Trump, encabeçada pelo Elon Musk, que muitos falam aí que é o chefe do Trump em algumas coisas, mas que não está gostando nada da política do Trump. Inclusive, o Elon Musk confirmou aí para a imprensa, confirmou indiretamente, né, não tem uma fala dele, mas toda a imprensa cravou que ele vai sair do governo Trump. Aí, mês que vem, Elon Musk já não será mais parte do governo Trump. Mas ele não vai sair sem atirar. Publicamente na rede social dele, o Elon Musk xingou o conselheiro econômico do Trump, que é quem teve a ideia de aplicar tarifas a todos os outros países do mundo. É o senhor Peter Navarro. O Peter Navarro é um economista que é muito bem visto aí pelo Trump e pelos seus principais ministros, exceto Elon Musk. E ele escreveu 11 livros aí com suas teorias econômicas. E a principal teoria econômica dele é que os Estados Unidos, para se reindustrializar e para dar emprego aos americanos, tem que impor tarifas aos outros países do mundo como maneira aí de obrigar esses países a serem justos, ele usa esse termo, entre aspas, com os norte-americanos. Só que tem um problema, né? O plano dele é muito burro. E ele usa como fontes, entre as fontes que ele usa um expert, que ele inventou. Ele inventou um expert para usar como fonte de que o plano dele realmente é infalível e que o plano dele dá certo. Uma pesquisadora alemã descobriu, por engano, aí, sem querer, por acaso, que em 6 dos seus livros, inclusive quando ele escreve aí que os Estados Unidos devem impor tarifas aos outros países, ele usa um economista, um expert de Harvard, chamado Ron Vara. Só que Ron Vara é aí um anagrama do nome Navarro, são as mesmas letras. E aí, o Elon Musk fez até piada com isso. O Elon Musk tá irritadíssimo. Foi quem mais perdeu dinheiro aí desde que o Trump assumiu. Por isso a briga. Já eu mostro aí os tweets e as brigas aí do Elon Musk e do governo Trump. Enquanto o Trump tá recuando aí contra o mundo inteiro, o Lula está em Honduras para a cúpula da CELAC. A CELAC é a cúpula dos estados latino-americanos e Caribe. Então é a cúpula aí que está toda a América, todo o continente aí em cúpula, exceto os Estados Unidos e a Guiana Francesa e a Guiana Inglesa, que são aí territórios da França e da Inglaterra. De resto, todos os países estão aí nessa cúpula. Tá lá, o Lula se encontrou com a presidenta do México, se encontrou com o presidente da Colômbia, enfim, com seus aliados aí da região, e fez um discurso defendendo aí a união dos países, a união econômica dos países da América Latina e do Caribe, contra o que ele chama, ele não citou o Trump, mas sabemos que está falando dele, contra aí guerras comerciais e contra qualquer tipo de ataque que possa haver. Lula também citou que nunca tivemos, desde a Segunda Guerra Mundial, tantas guerras em tantos lugares do mundo, e que é hora da América Latina também se unir por um plano de paz no continente, porque ele prevê aí que quem está aí incentivando guerras no mundo também em algum momento vai incentivar guerras na América Latina. Então já temos que ter aí um plano de paz para que não deixemos nem que comecem a plantar uma guerra no nosso continente. Eu estou falando isso aqui, ó, veja que chega o Lula, ou chega ele, ou ele tem exatamente a mesma visão que eu, que os Estados Unidos da América estão, nos últimos anos, tentando uma terceira guerra mundial. E eu falo, a terceira guerra mundial não vai ser uma mega guerra num lugar, vão ser várias guerras separadas. Aí eles conseguiram ali na Ucrânia, estavam tentando de todas as maneiras em Taiwan, uma guerra de Taiwan contra a China, aí conseguiram a Rússia contra a Ucrânia, aí pegar outro país importante do BRICS, que é o Irã, numa guerra ali com Israel, aí estão fazendo genocídio na Palestina, mas na verdade o alvo é o Irã. Também os Estados Unidos passaram aí no governo Trump a bombardear e a matar inocentes no Iêmen, e aí você vê, o alvo é o Irã. Querem uma guerra lá e querem uma guerra na América Latina. Estavam esboçando de algumas vezes na Venezuela, mas não deu certo. Só que o Trump não está aí descartando para um futuro daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então o Lula já está antevendo isso. A presidenta do México fez um discurso no mesmíssimo tom do Lula, dizendo que tem que ter uma união dos países aí, uma união econômica. Talvez até fundar um bloco econômico oficial só com os países da América Latina e Caribe, para que eles possam, em bloco, responder a todo e qualquer tipo de ameaça que venham. A presidenta do México, inclusive, eu vou mostrar aqui a foto dela com Lula, inclusive ela
falou aí de um plano para o bem-estar social da América Latina e Caribe, que era um plano que começou com Simão Bolívar. Para quem não sabe, Simão Bolívar é um dos libertadores da América. Inclusive, o torneio mais importante de futebol se chama Copa Libertadores, em homenagem a ele e aos outros libertadores, que garantiram a independência da Colômbia, do Equador, do Peru, da Venezuela e do que é hoje o Panamá, né, que na época era Colômbia, etc. E tá aqui, ó, Lula junto com a Cláudia Sheinbaum, os dois maiores líderes da América Latina hoje. O Trump que se prepare, viu? Vai ter problemas. O Trump anunciou, olha só que coisa, a União Europeia foi lá e anunciou tarifas de 25% a todos os produtos norte-americanos na Europa. Pancada forte na indústria dos Estados Unidos. A Bolsa de Valores despencou. Todas as bolsas despencaram. Os bilionários que mais apoiaram o Trump estavam irritadíssimos, ainda estão, mas estavam muito irritados. Aí o Canadá também anunciou tarifas de 25% aos Estados Unidos. Aí o Trump fez uma coisa, ele cometeu um crime. Isso é crime, tá? Num mundo sério, o nosso planeta já não é mais sério. Não é só o Brasil que não é sério, não. O planeta Terra deixou de ser sério faz muito tempo, se é que um dia foi. O Trump seria investigado e preso por isso, tá? O que o Trump fez? O Trump fez um tweet dizendo assim, aliás, foi na rede social dele, não foi no Twitter. This is a great time to buy. Donald J. Trump. O que é this is a great time to buy? É uma ótima hora para comprar. Comprar o quê? Tá todo mundo vendendo, bolsa caindo. Minutos depois, ele anunciou ali que ele ia suspender as tarifas a todos os países do mundo por 90 dias e todos teriam apenas 10% de tarifas. Os que não o retalharam. Ele não deixou claro, e até o momento pesquisei, não consegui achar, a imprensa também não tá sabendo, se essa tarifa aos países que não retalharam inclui União Europeia, que tinha retalhado os Estados Unidos minutos antes, e o Canadá, ou se não inclui União Europeia e Canadá. Chegou até na imprensa mexicana, a imprensa ela é muito contra a presidenta, chegou a criticar a presidenta Cláudia, que nem está no México, tá em Honduras, dizendo, olha, o Trump vai impor 10% ao México também. Mas a Casa Branca falou que não, o México não está nesses 10%, assim como a Rússia não está, assim como a Coreia do Norte não está. Os países que você menos imagina são os que eles não impõem, são os que o Trump não impôs tarifas. Rússia, Coreia do Norte e México. Quem imagina isso? Pois bem, esses aí não estão nas tarifas. União Europeia e Canadá ainda não se sabe, porque eles retalharam. Ele disse que ia abaixar a tarifa de quem não retalhou. E aumentar tarifas à China. A China anunciou aí tarifas de 104% aos produtos norte-americanos. Era 20%, era 84%, era 20%, aí subiu 84%, aí ficou 104%. Os Estados Unidos aumentaram também a tarifa aos produtos chineses. Vai chegar uma hora em que serão tarifas tão altas, se continuar assim, que vai ficar inviável, não vai mais ter comércio entre Estados Unidos e China. Eu expliquei uma coisa aqui ontem que dificilmente é explicado na imprensa, e achei um gráfico da imprensa, eles não explicam na imprensa Globo, etc., mas a imprensa escrita explica. Eu mostrei que o preço aí de produção do iPhone ia aumentar muito nos Estados Unidos, na fábrica dentro dos Estados Unidos. Por quê? Porque olha só, o iPhone, para produzir, ele é vendido a $900 lá. $549 é o preço de produção. Por quê? Porque aí você vai ver, a câmera custa $126 e vem do Japão. O processador vem de Taiwan, $90. A tela vem da Coreia do Sul, $37. O modem 5G, $26. Aí tem lá tudo. Algumas partes vêm da China. E aí outros componentes aqui, $200. Nesses outros componentes, a maioria vem da China, mas pode ser substituído por outros países. E aí com as tarifas, onde estavam, o que aconteceu? Ficou inviável. Ia ser muito mais viável produzir o iPhone em outro país e importar para os Estados Unidos. Produzir no Brasil, por exemplo, que só 10% de tarifa, da maneira como estava antes. Por isso, cabolos, por isso as tarifas estavam aí irritando todo mundo. Aí o Trump, de repente, ele fala, olha, compre. E anuncia que ia pausar as tarifas aí por 3 meses. O que acontece imediatamente? Acontece que o governo do Trump suspende as tarifas e a Bolsa de Valores dispara. Quer dizer, ele avisou os seguidores dele para comprarem. E aí, logo depois, ele toma uma decisão que faz a Bolsa disparar. Será que o Trump não avisou seus amigos bilionários que financiaram sua campanha alguns minutos antes? Ó, eu vou anunciar tal coisa, pode comprar agora que vai disparar. E aí todo mundo ganha alguns bilhões, muitos bilhões, em questão de minutos. Para você ter uma ideia,
3 trilhões de dólares entraram na Bolsa de Valores dos Estados Unidos em menos de 3 horas. 3 trilhões! Imagina quem consegue pegar 1% disso. Só 1%, são 30 bilhões de dólares. Tá bom para você ou não tá? Para esse pessoal aí que perdeu centenas de bilhões, não tá tão bom. Entraram 3 trilhões, mas tinham saído mais de 10, então não voltou ainda. Porque ele continua mantendo aí tarifas altas. O problema, você vê que boa parte das peças do iPhone são feitas ainda na China, que tem tarifas aí maiores do que tinham antes. O problema é que o consumidor aí de classe média norte-americano consome quase tudo que vem da China. Tudo que tem em casa é da China. Inclusive, um influenciador foi numa loja da MAGA. MAGA é o Make America Great Again. Eles têm lojas lá do Trump que só vende coisa pró-Trump. Ele foi lá, ele foi em camisetas, bonés, broches, ele foi em absolutamente todos os produtos da loja. A loja inteira é de produtos feitos na China. Nenhum produto da loja do Trump é feito nos Estados Unidos. Todos na China, todos vão ficar aí mais que o dobro do preço. Se você tá pensando, caramba, Thiago, será que a China está aí com problemas? Como é que os chineses estão vendo isso? Eu vou te mostrar aqui. Eu fui na rede social mais famosa da China, que é a Weibo. Weibo é como se fosse um Twitter misturado com Facebook, misturado com, enfim, tudo que você puder imaginar da China. E aí eu fui lá ver os comentários dos chineses. O que os chineses estão falando sobre isso? E saiba, se você acha que o engajamento nas redes sociais do Brasil é grande, a China tem 1,5 bilhão de habitantes, todos eles conectados. A China tem a melhor rede de internet do mundo, disparado. Você imagina engajamento na China. Então eu vou te mostrar posts aqui e comentários com centenas de milhares de curtidas. Pois bem, assim que eu entro na Weibo, o primeiro postinho apareceu, ó, foi isso aqui que é uma notícia. Essa notícia aqui tá em chinês, comentários todos em chinês, são chineses na rede social deles. Então vamos traduzir aqui porque o Google tem tradutor. E aí é exatamente o que eu falei. Notícia aí da rede de TV estatal chinesa falando sobre as tarifas do Trump. Aí a China vai impor uma tarifa de 84% adicional aos 20% que já tinha sobre os produtos dos Estados Unidos, tudo mais, e explica que aí tá o chinês ali falando. Vamos ver o que os chineses comentam. O comentário com mais curtidas tem 92 mil curtidas, que é alguém falando da história da China. Não foi fácil para nós, se quiser pausar aí para ler, não foi fácil para a nossa pátria chegar tão longe ao longo dos anos. Só então tem a confiança que eu tenho hoje, tá chorando aí de emoção. Que ó, tenho confiança que a gente vai ganhar. Não causamos problemas, mas também não, mas também não temos medo deles. Certamente tomaremos medidas quando for a hora. Aí outro, eu coloquei para inglês, eles colocam como se fosse primeiro-ministro, uma coisa assim. É isso que faremos. Aí outro, apenas faça. Aí outro, nunca faça concessões. Sem concessões aos Estados Unidos. Precisamos nos concentrar no mercado de ações dos Estados Unidos. Alguém falando, ó, vamos olhar o que está acontecendo lá. Aí outro, apoio total às atividades domésticas durante o feriado do 1º de maio, para promover a circulação interna. Outro, na guerra comercial o que podemos fazer é comprar os produtos nacionais. Lutaremos o quanto eles quiserem até vencermos completamente. Aí esse cara aqui, quem quiser pausa aí para ler, eu não vou ler tudo isso aqui, ele colocou um trecho de um livro chinês que faz uma referência aí que, ó, se a gente fizer tudo o que o inimigo quer, o inimigo ele nunca vai ficar saciado. A gente tem que parar o inimigo. É isso. Então os chineses estão aí. E se você for lá e ver os comentários e as outras postagens, é 100% de aprovação à medida do governo chinês. Estão todos unidos. 1,5 bilhão de habitantes do país aí que tem o maior consumismo do mundo, que é a China, consumo interno do mundo, falando, estamos prontos aí para a guerra contra os Estados Unidos. Então veja que a China não está com problema não, tá? Enquanto no Brasil tem uma parte aí de vendedores lesa pátria, aí, vendedores da pátria, que falam, a gente não deveria fazer nada contra os Estados Unidos, olha que são os bolsonaristas que queriam obstruir os trabalhos na Câmara dos Deputados para não deixar ali ter uma chance de melhorar as coisas, do Lula poder negociar com o Trump. Você vê que na China não tem essa não. E aí, o que aconteceu nos Estados Unidos? O Elon Musk está em briga aí com o Trump porque ele perdeu muita grana. Perdeu muita grana. Não só por conta da Tesla diminuir as vendas, de começar a ser atacada, de ter boicote à Tesla. Já tem economistas aí, eu mostrei aqui outro dia, falando que a Tesla não tem mais volta, que não dá mais, ferrou pro Elon Musk. Além disso, ele ainda está perdendo, porque o Trump impõe essas medidas, ele vai perdendo o dinheiro dos investimentos dele. Tá todo mundo perdendo. E aí o Elon Musk fez o seguinte, eu vou mostrar aqui o post do Elon Musk.
Em inglês, ele falou: Navarro, que é o economista do Trump que teve essa ideia aí, is truly a moral, quer dizer, ele é um imbecil. Moral é imbecil. Aí ele falou: o que ele está falando é demonstravelmente falso. O Navarro falou que o Elon Musk está bravinho com as tarifas, porque a Tesla, na verdade, não faz carros americanos. A Tesla, na verdade, ela importa peças da China e só monta os carros. Na verdade, quem fabrica os carros é a China. E aí o Elon Musk depois falou que, ele mostra aqui no post seguinte, ele falou: olha, a Tesla é a empresa mais verticalmente integrada de automóveis nos Estados Unidos, com maior porcentagem aí de conteúdo dos Estados Unidos. Ou seja, o Navarro deveria perguntar ao expert fake dele, ó, ao seu fake expert, que ele inventou o Ron Vara, que é aquele lá que ele inventou, que é o expert que ele usa para dizer: olha, o Ron Vara prova aqui com os cálculos dele, o Ron Vara de Harvard, que se a gente impor tarifa aos outros países do mundo vai dar certinho, hein? Confia no Ron Vara. O Ron Vara é fake. A imprensa entrou em contato com Harvard e com os outros ali universidades que ele estou e viram que não existe ninguém com esse nome, que inclusive é um anagrama do nome dele, tem as mesmas letras. Aí o Musk ainda faz piada com isso. Aí ele fala: ó, a Tesla é a empresa mais americana que tem, o Navarro é mais burro que uma sacola de tijolos. Aí tá acontecendo. Aí o Elon Musk já teve uma briga dele com outros ministros do Trump, aí agora ele briga com o principal assessor econômico do Trump, que é quem está ditando aí a política econômica dos Estados Unidos, e anuncia aí, via imprensa, que ele não vai mais ficar no governo, que ele vai sair do governo aí em maio. Então o Elon Musk está rompendo com o Donald Trump. É isso que está acontecendo. Trump recuou, a China mais forte do que nunca, o Lula e a Cláudia se unindo aí na América Latina. Para quem não sabe, o Lula também vai, muito provavelmente, estender o convite para o México, para a Colômbia e para alguns outros países aí para irem à cúpula do BRICS, que será no Brasil. O México está, assim, sedento para entrar no BRICS. BRICS cada vez mais forte. E brigas lá. E o Bolsonaro fica onde nisso? Ele não é amigo do Trump? O Bolsonaro fica na sarjeta. Peça sua inscrição no canal. Falou!